Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula de cursinho, não é? Ah, para a gravação, romper gravação, estou apresentando. Aqui. Tá. Câmera. Vou apresentar agora. Tela inteira. Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula sobre o CIS, né? E nesse momento, essa aula é a aula direcionada ao terceiro ano. Nós vamos apresentar algumas questões a respeito da prova que vocês vão fazer, né? Próximo final de semana. Então, vamos nos utilizar de uma ferramenta muito prática que nós temos, que é o Caderno Mais, ok? Então, você que tem o seu material, eu quero pedir que você pegue o seu Caderno Mais, referentes aos módulos 1 e 2, e conforme o edital do CIS, então nós vamos estudar as seguintes temáticas, né? Do mito à filosofia, que pega as origens da filosofia, o ser é, o não ser não é, que é justamente a filosofia pré-socrática, o debate entre Parmênides de Eleia e Heráclito de Éfeso, do mito à filosofia, do mundo material ao mundo humano, que é a virtude, o amor, a coragem e a justiça, que são temáticas da filosofia socrática e platônica, né? O período clássico, né? E entre a fé e a razão, o pensamento medieval e o pensamento moderno. Então, nós vamos ver aqui o reino dos homens e o reino divino, entre a fé e a razão, o pensamento medieval e o pensamento moderno. Os argumentos em defesa e contra a existência de Deus. Então, primeiramente, vamos pegar então o nosso caderno mais, certo? E vamos abordar, na primeira parte desta aula, os capítulos 1, o que é a filosofia, os capítulos 4, os pré-socráticos e o nascimento da filosofia ocidental, e o capítulo 5, Sócrates, Platão e os sofistas gregos. Então, vamos começar com o que é filosofia, capítulo 1. Então, nós temos a primeira questão que nós temos é os sentidos da filosofia. Né? Quando se inicia a atividade filosófica na Grécia, no início dos tempos do período conhecido como período clássico, né? Então, nós vamos ver aqui o mundo contextualizado que possibilitou o início da filosofia. Então, vamos ver a primeira questão. Os sentidos da filosofia. Na obra Os Invernos da Ilha, a personagem Florian, um professor à procura de respostas vocacionais, fala aos seus alunos sobre as imagens no romance Moby Dick, de Melville. Um dos seus alunos pergunta se o mar é uma dessas imagens simbólicas, ao que Florian responde nos seguintes termos: há, sim, em todas as tradições, nos mitos celtas, escandinavos, andinos, as escrituras budistas, a Bíblia, o oceano sempre foi um símbolo do desconhecido, da desordem, o lugar que esconde os mistérios e feras entre tormentas e ciclones. O mar classicamente representa o mal. Melville mesmo o chama de mortalha,
E é dessa mortalha que surge Moby Dick. Rodrigo Duarte Garcia, Os Invernos da Ilha, Rio de Janeiro, Record. Então, o símbolo tem um grande poder expressivo na narrativa dos mitos e também nos discursos poéticos e literários. Tanto que Aristóteles, ao discutir filosofia, diz: de fato, os homens começaram a filosofar agora, como na origem, por causa da admiração, na medida em que, inicialmente, ficavam perplexos diante das dificuldades mais simples. Ora, quem experimenta uma sensação de dúvida ou de admiração reconhece que não sabe. E é por isso que também aquele que ama o mito é, de certo modo, filósofo. O mito, com efeito, é constituído por um conjunto de coisas admiráveis. Aristóteles, Metafísica. Então, com base nos textos, explique como o mito pode preparar a reflexão filosófica. Use o exemplo do mar como símbolo para desenvolver a sua explicação. Muito bem. Então, o que vai compreender o mito são simplesmente narrativas, não é? E elementos simbólicos. Por isso, o mito é chamado também na literatura filosófica de o pensamento mágico, certo? Por causa dessas narrativas aí e elementos simbólicos que vão causar admiração nos ouvintes. Uma experiência que os leva a reconhecer a própria ignorância, como afirma Aristóteles na Metafísica. Então, quem experimenta uma sensação de dúvida ou de admiração, reconhece que não sabe. Assim, uma grande massa de água, como o mar, pode ser um símbolo do desconhecido, ou seja, da desordem, e suscitar a dúvida e a admiração. Por exemplo, nos leitores de Moby Dick, de Melville, preparando-os para uma posterior reflexão filosófica. Segunda questão. A segunda questão é uma questão adaptada do vestibular da Universidade Estadual de Goiás. O ser humano, desde a sua origem, em sua existência cotidiana, faz afirmações, nega, recusa e aprova coisas e pessoas, elaborando juízos de fato e de valor, por meio dos quais procura orientar seu comportamento teórico e prático. Entretanto, houve um momento em sua evolução histórico-social em que o ser humano começa a conferir um caráter filosófico às suas indagações e perplexidades, questionando racionalmente suas crenças, valores e escolhas. Nesse sentido, pode-se afirmar que a filosofia é algo inerente ao ser humano, desde a sua origem, e que, por meio da elaboração dos sentimentos, das percepções e dos anseios humanos, procura consolidar nossas crenças e opiniões. B. Existe desde que existe o ser humano, não havendo um local ou uma época específica para seu nascimento, o que nos autoriza a afirmar que mesmo a mentalidade mítica é também filosófica e exige o trabalho da razão. C. Inicia sua investigação quando aceitamos os dogmas e as certezas cotidianas que nos são impostos pela tradição e pela sociedade, visando educar o ser humano como cidadão. D. Surge quando o ser humano começa a exigir provas e justificações racionais que validam ou invalidam suas crenças, seus valores e suas práticas em detrimento da verdade revelada pela codificação mítica. Então, nesse sentido, a resposta que mais se encaixa é a letra D. Ou seja, a filosofia ela vai surgir quando o ser humano começa a exigir provas e justificações racionais que validam ou invalidam suas crenças. Ou seja, quando as explicações tradicionais, as explicações baseadas no mito não satisfazem mais a curiosidade do homem frente à complexidade da natureza, frente à maravilha da natureza.
Então, nesse caso, também a filosofia vai questionar não apenas as suas crenças, mas também os seus valores e suas práticas, não é? Em detrimento da verdade revelada pela codificação mítica. Ou seja, a filosofia começa a questionar aquilo pelo qual se consolidou no mito de que é assim porque foi dito que é assim, não é? Então ela vai ser um contraponto aí às verdades míticas. Então vamos ver aqui uma afirmação, um adendo aqui a essa questão número 2. Então, conforme a definição do enunciado, a filosofia caracteriza-se pelo questionamento racional dos discursos pelos quais o ser humano qualifica os elementos da realidade e decide as suas próprias ações. Ou seja, a intenção da filosofia não é simplesmente reforçar ou obter validação das opiniões pessoais. Então, não é isso que se caracteriza a filosofia. Nem tampouco mistificar o mundo, não é? E também nem aderir acriticamente a uma doutrina ou ensinamento tradicional. Então, essas coisas são exemplos do que não é filosofia ou do que não pode ser o uso, tá, do que nós chamamos de filosofia. Questão número 3, teoria e prática. Não é? O subsolo. Aqui nós temos um trecho de uma obra de Dostoiévski chamada Nota do Subsolo. Sou um homem doente, sou mau, não tenho atrativos, acho que sofro do fígado e não sei com certeza o que me dói. O que é que me dói? Não me trato, nunca me tratei, embora respeite os médicos e a medicina. Além de tudo, sou supersticioso ao extremo, bem o bastante para respeitar a medicina. Tenho instrução suficiente para não ser supersticioso, mas sou. Não, senhores. Se não quero me tratar, é de raiva. Isso os senhores provavelmente não compreendem. E aí nós temos, então, o personagem do livro de Dostoiévski adota uma postura radicalmente contrária à filosofia. Então, com base no texto, explique a subversão operada pelo personagem na relação com o conhecimento, justificando por que seu discurso se opõe à prática filosófica. Então, vamos aqui para o nosso adendo. Não é? Aliás, o adendo é da questão número 4, vamos deixar ele para depois. Então, vejam só. O personagem, que é o narrador de Notas do Subsolo, declara que a instrução recebida o torna supersticioso e que essa superstição justifica o seu respeito pela medicina. Então, parece uma coisa contraditória, né? O seu conhecimento leva a um tipo de espanto semelhante ao de alguém diante do desconhecido. Então, nesse caso, a medicina que ele não compreende. Além disso, o personagem não quer conhecer o motivo de sua doença, por causa do sentimento da raiva. Então, essas disposições são contrárias à do filósofo. Por quê? Porque o filósofo começa admirando-se do que desconhece, ele questiona as próprias opiniões e busca o conhecimento verdadeiro, ao contrário do personagem, que apesar de questionar, não é, as suas próprias opiniões, não buscava o conhecimento verdadeiro, por causa do sentimento da raiva. Né? E o filósofo, diferentemente do personagem deste livro, ele ama ao desconhecido. Ele questiona as suas próprias opiniões porque ele se admira do que desconhece. E, mediante esse ato de admirar, ele lança-se em busca do conhecimento verdadeiro. Né? Questão número 4. Quando não há problemas, não pensamos, só usufruímos. Lembra-se da afirmação de Fernando Pessoa? Pensar é estar doente dos olhos. Se nossos olhos são bons,
nem sequer nos lembramos disso. Gastamos nossas energias usufruindo do que vemos, não nos lembramos de sapatos confortáveis, mas eles se tornam o centro de nossa atenção quando apertam um calo. Pensamos quando nossa ação foi interrompida. O pensamento é, em seu momento inicial, uma tomada de consciência de que a ação foi interrompida. Este é o problema. Tudo que se segue tem por objetivo a resolução do problema, para que a ação continue como antes. Rubem Alves, Filosofia da Ciência, São Paulo, Loyola. Então vamos para o nosso adendo aqui da questão número 4. Segundo o filósofo Rubem Alves, o pensamento começa quando há interrupção de ação ou um evento que gere inquietação e desconforto. E ele se desenvolve com o objetivo de solucionar o problema e voltar à ação. Então, nesse sentido, o pensamento é uma tomada da consciência. Não há uma atividade espontânea e reativa. Então, sobre essa reflexão, assinale o que for correto. Segundo o texto, o pensamento é uma prática intelectual que requer a saúde do corpo. Não pensamos quando estamos inquietos ou precisando de algo. Número 2. O movimento esquemático proposto pelo texto é A. Repouso. B. Problema. C. Pensamento. D. Repouso. 4. A frase pensamos quando nossa ação foi interrompida no texto significa que a ação de pensar está proibida e distorcida por obstáculos e impedimentos à prática do pensamento. 8. Segundo o texto, todo pensamento visa resolver um problema. 16. Segundo o texto, o pensamento é uma reação espontânea contra a preguiça e o descompromisso diante da vida. Então, de acordo com o texto, as opções corretas são a 2, a questão 8, e nós vamos ter, então, a soma de 10, porque é a soma dos valores de 2 mais 8. Vamos passar adiante para senso comum e razão filosófica. Leia o texto a seguir. A questão é da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. A pedra amuleto do signo de Virgem é o quartzo rosa. Segundo crenças antigas, esta pedra ajuda nas dificuldades afetivas, nas brigas com o casal, nos problemas familiares. Ótimo talismã contra o mal-olhado. Cor rosa. Para cada uma destas pedras é necessária uma programação personalizada para conseguir o máximo dos benefícios. De vez em quando, é preferível submergir as pedras em água e sal grosso para descarregar as eventuais toxinas acumuladas. Muito bem. Com base no texto e nos conhecimentos sobre senso comum e senso científico, considere as afirmações a seguir. Número 1. A complexidade da vida cotidiana produz no ser social a busca de respostas, ainda que se valendo das dimensões místicas. 2. O avanço recente da ciência tornou possível compreender objetivamente o destino humano mediante o estudo dos astros. 3. Na consulta ao horóscopo, os astros e as melhores pedras para cada signo do zodíaco. O senso comum substitui o científico. 4. Enquanto a área de conhecimento, o esoterismo é fundamental para desfetichizar a vida humana ao esclarecer ao homem o que é sua existência real. Então, assinale a alternativa correta. Letra A. Somente 1 e 2 estão corretos. Letra B. Somente as afirmativas 1 e 2 são corretas. Letra C. Somente as afirmativas 3 e 4 são corretas. D. Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são corretas. E letra E. Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são corretas. Então, a alternativa correta é a letra B. E aí vamos no nosso adendo. O ser humano busca respostas dos mais diversos conteúdos e situações,
valendo-se dos saberes disponíveis e compartilhados em sociedade, como a crença na força mística, e também na sua própria atividade reflexiva. A crença no esoterismo, explorada no texto, pode ajudar em questões afetivas, por exemplo. O ser humano também pode recorrer ao saber científico que se baseia na razão e na experiência para explicar os fenômenos. Muito bem. Questão número 6. Unimontes, de Minas Gerais. Deleuze e Guattari entendem a filosofia como possibilidade de instauração do caos. Nesse sentido, a filosofia é capaz de criticar a si mesma e também as outras formas de pensar e agir. Com relação à filosofia, podemos afirmar, letra A, a filosofia não é um conhecimento absoluto e não permite uma atitude crítica sobre todos os saberes. A filosofia impõe verdades e não permite que se recriem os espaços de discussões. Bom, essa questão aí por si só já está descartada, não é? Letra B. A filosofia não é um conhecimento exato, uma atitude desprovida de crítica sobre todos os saberes. A filosofia não impõe verdades, mas cria e recria constantemente espaços de discussões. Também, com isso, nós não está de acordo com relação à filosofia no pensamento de Deleuze e Guattari. A filosofia não é um conhecimento acabado, mas uma atitude crítica sobre todos os saberes. A filosofia não impõe verdades, mas cria e recria constantemente espaços de discussões. Então, essa questão aí é a mais apropriada ao contexto do pensamento de Deleuze e Guattari. Né? São dois filósofos franceses que interagiram com a filosofia e com a psicanálise. A letra D, só para constar, a filosofia não é um conhecimento, mas uma atitude dogmática sobre todos os saberes. A filosofia impõe verdades e exclui as pessoas dos espaços de discussões. Também não é característica da filosofia a atitude dogmática. E vamos ver aqui, então, o nosso adendo. A filosofia caracteriza-se fundamentalmente por uma atitude de questionamento quanto aos mais diversos conhecimentos e objetos, inclusive a respeito de si mesma. Ao assumir essa atitude, o filósofo opera pela crítica, pela argumentação e pela persuasão, definindo conceitos e problemas em diálogo com o saber que lhe foi transmitido e com os recursos de seu tempo. Então vamos agora para o próximo capítulo, né? Que é o capítulo 4, os pré-socráticos e o nascimento da filosofia ocidental. Então vamos lá. Então, aqui nós temos o capítulo 4 do nosso Caderno Mais. Então, vamos pegar aqui algumas questões sobre esse importante período. Né? Muito bem. Então, vamos pegar aqui a primeira questão, que são as bases do pensamento grego. E essa questão é uma questão adaptada do vestibular da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, filosofia muito forte ali no Paraná, né? Tanto é que a Universidade Federal do Paraná é a coordenadora do Profilo, né? Profilo, que é o mestrado profissional em filosofia, ela coordena esse mestrado no Brasil inteiro, né? Destinado à formação de professores de filosofia do ensino médio. Então, este trecho é um poema do filósofo, do poeta grego Hesíodo. Vamos lá, então. Lê o texto a seguir. Sim, bem primeiro nasceu o caos. Depois também terra de amplo seio. De todos, sede irresvalável sempre. Dos imortais que têm a cabeça do Olimpo nevado, e Tártaro nevoento no fundo do chão, de amplas vias, e Eros, o mais belo entre deuses imortais. Hesíodo Teogonia, né?
A teogonia é uma das primeiras peças da literatura grega, né, juntamente com os Dias e as Obras do mesmo Hesíodo e a Ilíada e a Odisseia de Homero. Só que teogonia de Hesíodo é mais antiga. Não é? Então vamos lá. Sobre o texto acima, podemos afirmar que que se trata de um texto, do período cosmológico que compreende as escolas pré-socráticas, cujo interesse era perseguir a unidade que garantia a ordem do mundo e a possibilidade do conhecimento humano. 2. De caráter ético, cuja narrativa revela a preocupação com a conduta dos homens e dos deuses. 3. De caráter cosmogônico, cuja reflexão busca tornar concebível a origem das coisas e a força que as produziu. 4. Anterior à cosmologia filosófica, cuja narrativa reflete ainda a mentalidade mítica. Então, estão corretas apenas as afirmativas A, 1 e 2, 1 e 3, B, 3 e 4, C, 2 e 4, D, 1, 2 e 3, E, 1, 2 e 4. Somente as alternativas 3 e 4, conforme o enunciado B, certo? Ou seja, de caráter cosmogônico, do ponto de vista da origem dos deuses, é isso que quer dizer a cosmogonia, né? Cuja reflexão busca tornar concebível a origem das coisas e a força que as produziu. Então, anterior à cosmologia filosófica, cuja narrativa reflete ainda a mentalidade mítica, né? Então, vamos ver aqui o nosso adendo sobre essa primeira questão. Então, o poema de Hesíodo tem caráter cosmogônico, ou seja, um caráter que procura descrever a origem dos deuses, né? Pois trata da gênese do universo em uma linguagem figurativa e simbólica e antecede as reflexões cosmológicas entre os filósofos gregos. Ou seja, a primeira parte da filosofia, a filosofia pré-socrática, é uma reflexão cosmológica que surgiu em oposição à reflexão cosmogônica dos mitos, não é? Dos mitos de Hesíodo e de Homero. Não vamos nos debater muito nessa área, mas vamos avançar. A segunda questão veio do vestibular da VUNESP de São Paulo, da obra Mito e Pensamento entre os Gregos, do professor francês Jean-Pierre Vernant, né? Então, vamos lá. Aedo e adivinho têm em comum o mesmo dom de vidência, privilégio que tiveram de pagar pelo preço dos seus olhos. Cegos para a luz, eles veem o invisível. O Deus que os inspira mostra-lhes, em uma espécie de revelação, as realidades que escapam ao olhar humano. Sua visão particular age sobre as partes do tempo inacessíveis às criaturas mortais. O que aconteceu outrora, o que ainda não é. Então, o texto refere-se à cultura grega antiga e menciona, entre os outros aspectos, letra A, o papel exercido pelos poetas responsáveis pela transmissão oral das tradições, dos mitos e da memória. Exemplo, Hesíodo e Homero. Né? B, a prática da feitiçaria, estimulada especialmente nos períodos de seca ou de infertilidade da terra. C, o caráter monoteísta da sociedade, que impedia a difusão dos cultos aos deuses da tradição clássica. E D, a forma como uma história era escrita e lida entre os povos da Península Balcânica. Então, conforme nós acabamos de ler, a hipótese que mais se encaixa nesse contexto é a letra A, ou seja, o papel exercido pelos poetas, que eram justamente os responsáveis pela transmissão oral das tradições, né, dos mitos e da memória. Por isso que o Platão, o filósofo grego do período clássico, ele vai odiar os poetas, né? Platão vai desenvolver uma crítica radical aos poetas. O adendo aí, a explicação na questão número 2, de por que, então, a letra A é a questão correta. O texto de Jean-Pierre Vernant descreve, dentro da cultura politeísta e ritualista dos antigos gregos, a figura dos adivinhos, capazes de ler os sinais dos deuses, e, por extensão, a dos poetas, chamados de aedos,
que eram inspirados pelos deuses na composição de narrativas transmitidas oralmente e ao som de algum instrumento musical. Né? Nós temos ainda a letra E aqui, mas como ela é errada, então não faz mal não é? O ocultamento dela. Questão do Enem, MEC. É uma peça adaptada de Sófocles, Édipo Rei. O servidor. Diziam ser filho do rei. Édipo. Foi ela quem te entregou a criança? O servidor. Foi ela, senhor. Édipo. Com que intenção? O servidor. Para que eu a matasse. Édipo. Uma mãe, mulher desgraçada. O servidor. Ela tinha medo de um oráculo dos deuses. Édipo. O que ele anunciava? O servidor. Que essa criança um dia mataria seu pai. Édipo. Mas por que tu a entregaste a este homem? O servidor. Tive piedade dela, mestre. Acreditei que ele a levaria aos pais de onde vinha. Ele te salvou a vida, mas para os piores males. Se és realmente aquele de quem ele fala, saibas que nasceste marcado pela infelicidade. Édipo. Oh, ai de mim. Então, no final, tudo seria verdade. A luz do dia. Que eu te veja aqui pela última vez. Que hoje me revela o filho de quem não deveria nascer, o esposo de quem não deveria ser, o assassino de quem não deveria matar. Sófocles, Édipo Rei. O trecho da obra de Sófocles, que expressa o núcleo da tragédia grega, revela, letra A condenação eterna dos homens pela prática injustificada do incesto. Letra B. Legalismo estatal ao punir com a prisão perpétua o crime de parricídio. Letra C. Busca pela explicação racional sobre os fatos até então desconhecidos. Letra D. O caráter antropomórfico dos deuses na medida em que imitavam os homens. E letra E. Impossibilidade de um homem fugir do destino pré-determinado pelos deuses. Então, aqui é a questão... É a letra E, né? A questão E. No diálogo entre Édipo e o servidor, revela-se o temor ante o oráculo dos deuses, a palavra que as divindades proferem a respeito do destino, a qual define o caminho dos mortais. Não é? Então, essa aqui é a tragédia escrita por Sófocles, que narra o mito de Édipo Rei. Né? O Édipo, nessa história, é uma criança, né, filho de um rei, filho do rei Laio, marido da rainha Jocasta. Então, quando nasce o Édipo, vem o oráculo e revela que um dia Édipo mataria o seu próprio pai, tomaria o trono dele e se casaria com a própria mãe. Então, a única forma de prever o não cumprimento dessa profecia seria matar o filho. Então, o rei Laio determina a morte, né, do filho, bebê, por abandono. Né? Só que o servidor ficou com pena da criança e entregou a criança a um pastor, que criou o Édipo como seu próprio filho. E quando o Édipo torna-se adulto, após a morte do pai adotivo, ele inconscientemente cumpre a profecia, porque ele, a caminho de Esparta, né, o rei Laio era rei de Esparta, ele se desentende com um homem e luta com esse homem e mata esse homem. E esse homem era o pai dele, era o rei Laio, então ele começou a cumprir a profecia. Quando ele chega em Esparta, então tem um monstro mitológico, que é a Esfinge, que está devorando os moradores de Esparta, né? Então, todo dia ele escolhe um homem que sai da cidade e lança uma charada para ele. E quem não responde a charada é devorado pela Esfinge. E aí os espartanos, num desespero, decidem oferecer para um herói que matasse a Esfinge, né, e libertasse eles da tirania da Esfinge,
o trono de Esparta e a mão da rainha, né? Da rainha viúva. E aí o Édipo vai lá, adivinha o enigma da esfinge. A esfinge diz para ele, olha, o que é o que é? Qual é o bicho que pela manhã anda de 4 pés, ao meio-dia anda de 2 pés e ao pôr do sol anda de 3 pés. E aí o Édipo diz, olha, é o homem, porque o homem quando nasce, ele não consegue se colocar em pé. Então ele rasteja, né? Ele fica rastejando, o bebê, né, fica rastejando, né? Que nós chamamos de engatinhar, então ele anda sobre 4 patas. Quando ele começa a crescer, né, ele já fica, então, andando de 2 patas, ele, ao meio-dia. E quando ele envelhece, que é o pôr do sol, ele anda de 3 patas, ou seja, ele não tem mais força nas suas pernas, ele precisa se apoiar numa bengala. Então a esfinge não acreditou que um simples mortal resolvesse o seu enigma e foi para um abismo e se suicidou, né? Deixando assim os espartanos livres. E aí o Édipo vai, casa com a mãe e cumpre a profecia, né? Ele matou o pai anteriormente e agora cometeu incesto ao casar com a própria mãe, tem filhos com ela, e isso explica, não é, essa peça da literatura aqui, de Édipo Rei, uma peça do período clássico, não é, do autor grego, de um tragediógrafo, né, que são o nome como são conhecidos os escritores da tragédia. Vamos avançar, não é? Mais adiante. Agora estamos sobre os pré-socráticos, não é? Questão número 7. O Enem, a questão adaptada do Enem. Texto número 1, fragmento B91. Não se pode banhar 2 vezes no mesmo rio, nem substância mortal alcançar 2 vezes a mesma condição, mas pela intensidade e rapidez da mudança, dispersa e de novo reúne. Heráclito, sobre a natureza. Fragmentos. Texto número 2, fragmento B8. São muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível, pois é compacto, inabalável e sem fim. Não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno, contínuo. Como poderia o que é perecer? Como poderia gerar-se Parmênides da natureza? Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição no que se insere no campo das: letra A, investigações do pensamento sistemático; letra B, preocupações do período mitológico; letra C, discussões de base ontológica; letra D, habilidades de retórica sofística; e letra E, verdades do mundo sensível. A resposta correta é a letra C, discussões de base ontológica, ou seja, a respeito da existência. Vamos ver aqui o adendo aqui sobre o número 7, né? Nos 2 fragmentos, tanto Heráclito quanto Parmênides tratam de problemas relativos ao ser. O primeiro considera a substância, o que é por si ou subsiste, como algo mutável, disperso e reordenável, ou seja, a filosofia de Heráclito é a filosofia do devir, é aquilo que está em constante estado de mutação, né? É a filosofia do fluxo. Enquanto o segundo, que é a filosofia do Parmênides, considera o ser imutável, uno e eterno. Ou seja, aqui nós temos uma questão que aborda o principal problema surgido durante a filosofia pré-socrática. A filosofia da mudança, que procurava explicar o movimento, né, a filosofia de Heráclito, e a filosofia de Parmênides, que tratava o movimento como uma mera aparência, como uma ilusão.
Então, essas duas escolas filosóficas serão duas escolas importantíssimas para o surgimento do filósofo Platão de Atenas, que foi o primeiro filósofo a tentar conciliar esses dois grandes problemas aí da filosofia grega. Né? Vamos continuar. Anaxímenes de Mileto, questão número 8 do Enem também. MEC. Texto 1. Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem, e ainda mais condensadas transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra. E quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedras. Burnet, a aurora da filosofia grega. Texto 2. Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam em face dessa concepção as especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se origina ou de algum dos 4 elementos, como ensinam os jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha. Nós temos aqui Philotheus Benner e Etienne Gilson, História da Filosofia Cristã. Filósofos de diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. As teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum, na sua fundamentação, teorias que, letra A, eram baseadas nas ciências da natureza. Letra B, refutavam as teorias de filósofos da religião. Letra C, tinham origem nos mitos das civilizações antigas. Letra D, postulavam um princípio originário para o mundo. Letra E, defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas. Vamos ver, então, aqui no adendo, né, na número 8, por que a questão letra D é a questão correta. Anaxímenes, filósofo da Grécia Antiga, e Basílio Magno, filósofo e teólogo do século IV, compartilham o interesse em investigar o princípio que explica a ordem do mundo. Porém, Anaxímenes propõe um princípio imanente e físico, enquanto Basílio defendia um princípio transcendente e sobrenatural. Essa razão é a razão pela qual os filósofos pré-socráticos são chamados de filósofos da natureza ou físicos. Anaxímenes é o discípulo imediato de Tales de Mileto, o primeiro filósofo. Então, ou seja, tanto Anaxímenes quanto Basílio Magno postulavam um princípio originário para o mundo. Então, essa temática vai ser o que vai caracterizar toda a filosofia pré-socrática, pelo menos nas suas origens, tá? Porque até o Heráclito postulava o princípio originário para o mundo como sendo fogo, não é? Muito bem. Questão número 8. Sobre o princípio básico da filosofia pré-socrática, é correto afirmar que, letra A, Tales de Mileto, a buscar um princípio unificador de todos os seres, concluiu que a água era a substância primordial, a origem única de todas as coisas. B, Anaximandro, após observar sistematicamente o mundo natural, propôs que não apenas a água poderia ser considerada a arquê desse mundo em si, e por isso mesmo incluiu mais um elemento, o fogo. Anaxímenes fez a união entre os pensamentos que o antecederam e concluiu que o princípio de todas as coisas não pode ser afirmado, já que tal princípio não está ao alcance dos sentidos. Heráclito, de Éfeso, afirmou o movimento e negou terminantemente a luta dos contrários, como gênese e unidade do mundo, como quis Catão o Antigo. Então, a resposta correta é a letra A. Tales de Mileto, ao buscar um princípio unificador de todos os seres, concluiu que a água era a substância primordial,
a origem única de todas as coisas. Vamos ver aqui o nosso adendo. Os filósofos pré-socráticos investigavam o princípio originário e ordenador do mundo, reconhecendo-o, em geral, dentro desse mesmo mundo. Nesse sentido, Tales de Mileto propunha a água, Anaximandro o indeterminado, que é o áperon, Anaxímenes o ar, e Heráclito a oposição entre os contrários. Né? Muito bem. Então, eles vão... para o Heráclito, a oposição entre os contrários seria um momento em que o fogo, né, ele, num ciclo determinado, infinito, né, e eterno, de acender e apagar-se, acender e apagar-se. Então, quando o fogo primordial acendia, então todas as coisas eram emanadas dele, eram criadas, né? O universo vinha da emanação desse fogo primordial e depois desaparecia voltando para esse fogo primordial, né? Então, assim, nós temos a oposição dos contrários. Morte, vida. Vida, morte. Mas, mesmo assim, era um princípio originário para o mundo. Bom, vamos voltar aqui para o nosso índice, tá? O nosso tempo está correndo. E vamos, então, aqui para o capítulo 4, o capítulo 5. Sócrates, Platão e os sofistas gregos. Nosso tempo já está bem avançado, não é? Mas vamos ver aqui. Nós estamos com... Não, aqui não tem a marcação do tempo, não é? Muito bem. Vamos voltar. Sócrates, Platão e os sofistas gregos. E nós temos aí a sofística e a filosofia. Número 1, imaginando uma discussão cujo objeto é a definição do sofista que reúne em um ginásio de Atenas Sócrates, Teodoro de Cirene, Titeto e um estrangeiro de Eleia, Platão é levado a enfrentar finalmente o problema da atribuição lógica de dois objetos reais. O problema surge assim. Se dizemos que o sofista é um artífice de ilusão e, portanto, de falsidade e de erro, somos necessariamente levados a encarar a questão da possibilidade de dizer o falso. Ora, os sofistas negam decididamente esta possibilidade, apoiando-se na solene admoestação do grande Parmênides. Tu nunca obrigarás o não ser a ser, mas na tua inquirição tal caminho proíbe a tua mente. Então, explique, considerando a sentença de Parmênides, quais são o raciocínio e a conclusão dos sofistas a respeito do problema tratado no texto. Né? Vamos ver aqui, vamos ver, aqui não tem adendo para isso, mas vamos ver aqui a explicação. Se o falso é uma negação, ou seja, o não ser, e se o não ser é inconcebível, então, segundo Parmênides, seria impossível dizer algo que não se concebe. E para os sofistas, sendo o falso o inconcebível, tudo que é concebível seria verdadeiro. Né? É uma questão de lógica, tá bom? É uma questão bastante paradoxa, né? Vamos passar para uma questão de múltipla escolha, que são as questões que mais ou menos aparecem aí. Vamos pegar aqui essa questão número 4, Protágoras de Abdera. É um dos mais famosos sofistas da Grécia Antiga. Ele é considerado um dos mais importantes sofistas. Ensinou por muito tempo em Atenas, sendo atribuída à sua autoria a seguinte máxima da filosofia.
O homem é a medida de todas as coisas. Sobre Protágoras e os sofistas, assinale o que for correto. 1. De forma semelhante a pensadores contemporâneos, os sofistas problematizam a multiplicidade de perspectivas do conhecimento. 2. O relativismo de Protágoras pode ser defendido filosoficamente a partir da percepção do movimento, tese já defendida anteriormente por Heráclito. 4. Platão e Aristóteles contrapuseram-se aos sofistas, ao não defender o homem como medida de todas as coisas. 8. Em razão de seu humanismo, atribui-se a Protágoras a inversão copernicana, isto é, a tese de que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas a Terra que gira em torno do Sol. 16. O saber contido na frase de Protágoras é prático, além de teórico, ou seja, mobiliza o caminho da filosofia para a retórica. Então, nós temos aí a soma das questões igual a 23, ou seja, as questões 1, 2, 4 e as questões 16. Apenas uma questão é uma questão que não faz parte aí, que é a número 8, da característica da filosofia de Protágoras, da sofística, não é? Vamos ver aqui o adendo dessa questão. Protágoras debate no ambiente político, antropológico e epistemológico, ou seja, da área do conhecimento, defendendo que se a realidade é conhecida, esse conhecimento se dá tanto quanto o ser humano possa acessá-la e concebê-la em meio ao mutável e conflituoso. Por isso, na política, não basta o conhecimento, é necessário persuadir os interlocutores. E por isso, não dá para ser político sem ser sofista, né? O sofismo é um livro de cabeceira dos políticos brasileiros. Vamos para Sócrates, o filósofo da cidade. Questão número 8. Vamos ver o adendo dessa questão aqui em cima. Então, vamos lá. Na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates ficou famoso por interpelar os transeuntes e fazer perguntas aos que se achavam conhecedores de determinado assunto. Mas, durante o diálogo, Sócrates colocava o interlocutor em situação delicada, levando-o a reconhecer sua própria ignorância. Em virtude de sua atuação, Sócrates acabou sendo condenado à morte sob a acusação de corromper a juventude, desobedecer às leis da cidade e desrespeitar certos valores religiosos. Considerando essas informações sobre a vida de Sócrates, assim como a forma pela qual seu pensamento foi transmitido, pode-se afirmar que sua filosofia, letra A, transmitia conhecimentos de natureza científica, B, baseava-se em uma contemplação passiva da realidade, C, transmitia conhecimentos exclusivamente sob a forma escrita entre a população ateniense, letra D, ficou consagrada sob a forma de diálogos, posteriormente redigidos pelo filósofo Platão, e letra E, procurava transmitir às pessoas conhecimentos de natureza mitológica. Então, a resposta correta é a letra D, porque o filósofo Sócrates foi um filósofo que se utilizou bastante dos diálogos, né, sendo que a maioria deles, quase a metade, dominam a filosofia de Platão nos seus primeiros anos. Vamos aqui ao nosso adendo, né? Lembrando que essa questão é uma questão da UNCISAL de Alagoas, Universidade Federal, Instituição de Ensino Superior de Alagoas. A filosofia socrática caracterizava-se pela reflexão e pelas artes da ironia e da maiêutica, segundo as quais, como diz o enunciado, Sócrates interpelava os sábios e os cidadãos em Atenas. O filósofo não deixou registros escritos, mas acredita-se a Platão e seus discípulos a representação de sua filosofia na forma de diálogos. Muito bem. Então, meu dileto aluno, nós vamos encerrar por aqui e eu quero agradecer a sua atenção
E lembre-se que quaisquer dúvidas, escrevam lá nos comentários da nossa página, no nosso vídeo, nosso canal do YouTube, e também aqui dos comentários da nossa sala virtual no Google Classroom. Eu sou o pessoal Deney, eu quero lhe agradecer pela oportunidade que esteve conosco, e até a nossa próxima aula. E uma boa sorte aí no CIS e no macro da UEA.